Boa noite, pessoal, tudo jóia? Espero que esteja tudo bem com vocês, se vocês estejam passando aí por esse momento de quarentena de uma forma boa, não é? Porque a gente está passando por uma situação difícil, mas espero que esteja tudo bem com vocês. Semana passada, eu não sei se vocês viram, mas eu deixei uma aula de complementação sobre desenvolvimento sustentável e ODS lá para vocês. E hoje à noite, na hora que a gente encontrar para nossa live, eu vou comentar tanto a aula passada quanto essa aula. Então não deixe de participar lá, certo? E na última aula a gente falou então sobre o que é desenvolvimento sustentável, qual é a importância dele, como os mecanismos mundiais, por exemplo, como a ONU estabelece metas, por exemplo, para desenvolvimento sustentável no mundo. Então isso é extremamente importante a gente entender esse conceito e lembrar sempre, que eu sempre falei para vocês lá nos nossos encontros presenciais, que é aquele triângulo que a gente trabalhou, né, que é a economia, sociedade e meio ambiente, precisa estar sempre em equilíbrio para a gente não entrar em crise. Nós estamos vivendo um momento agora que a gente tem crise, né, uma crise que é provocada por uma questão ambiental, que é o vírus da natureza, e olha, um desequilíbrio gigante, né, que gera, tanto na economia quanto na sociedade. Então a gente tem aí escolhas complicadas. E hoje então a gente vai tratar de como a gente utiliza, né, de como a gente, quais são os mecanismos sociais que nós temos, né, que vão nos ajudar a atingir essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, muitos de vocês devem me perguntar, né, como que as coisas funcionam, como é que a gente muda a lógica da sociedade, como que a gente deixa de escolher só a economia e começa a olhar para outros âmbitos também. É isso que a gente vai tratar hoje das pressões sociais que existem. Então, hoje a gente vai trabalhar 2 unidades, tá bom? Que seriam as referências que vocês iriam fazer os seminários. Eu estou organizando aqui, nós vamos fazer alguns trabalhos, tá? Online, e depois a gente conversa sobre como nós vamos substituir esses pontos aí. Então, para a gente começar a nossa aula, eu gostaria, né, de convidar vocês para poder olhar de novo o caso do João, lembra do nosso personagem, que trabalhava lá na Sion. E tem aquele amigo dele, que é o Daniel, que era o diretor executivo. Então, o que aconteceu com o João? Ele passou a trabalhar numa ONG, né, você pode chamar tanto ONG quanto ONG, chamada Ambient. Né, e essa ONG ela tem um papel de preservação do meio ambiente e responsabilidade social e empresarial. Então, ela ajuda, ela desenvolve atividades e coisas junto às empresas para promover preservação do meio ambiente. Né, e planejar e patrocinar projetos dessas empresas junto a outros países para poder promover a consciência, né, a importância social e ambiental nesses países têm. Então, você tem uma indicação dessa para o projeto da Sion. Por que tem essa indicação? Vocês lembram que o Daniel, o amigo dele, ele era o diretor executivo da empresa responsável pela imagem? E a gente sempre tem conversado durante as aulas como é importante para uma empresa hoje em dia mostrar a sua imagem, né, que é preocupada com o meio ambiente, como isso é um marketing importante, tanto na questão de vendas de produtos, quanto na questão de você ter mais investimentos na sua empresa, né? Então ele levou essa proposta, né, de fazer um contrato com a ONG para trabalhar junto com a empresa lá para Sion, né, aquela empresa que foi lá para outro país, e ele foi questionado sobre se isso não iria comprometer os lucros da empresa, né? Então ele argumentou dizendo que o ambiente podia ser um passo importante para poder melhorar, né, o marketing, a imagem da empresa perante o mercado, e isso poderia trazer expansão dos negócios que trariam mais investimentos. Como acontece, então ele dá o exemplo, por exemplo, de quem? Da nossa empresa, que eu falo que eu sou garota propaganda, da Natura, né, que é uma empresa que investiu muito nessa área do meio ambiente, né, que tem uma imagem muito forte em relação a essa do meio ambiente, e lucra com isso, porque ela recebe bastante investimento. Ela sempre está nas cartas e no ramo das empresas que mais crescem no Brasil. Então, apesar dos argumentos que o Daniel colocou, a diretoria e os acionistas da Sion estavam mostrando resistência em relação a essa inovação, porque eles perceberam que isso iria diminuir o lucro deles, logo ia afetar a parte econômica. Para a gente poder trabalhar então um pouquinho essa parte, para a gente entender o que é a Ambient, né, o que é essa ONG que eles estavam falando, é importante a gente entender o que são ONGs, né, qual que é o papel delas nessa questão da preservação ambiental. Então as ONGs, né, não sei se vocês sabem, são as organizações não governamentais.
Então, são associações civis, privadas, que vão ter algum tipo de foco para trabalhar, geralmente em meio social. Então, você tem muitas ONGs que são ONGs ambientais, e tem ONGs sociais também, ONGs que vão cuidar de crianças desabrigadas, que vão trabalhar com idosos, que vão fazer várias áreas da sociedade que precisam de atenção. Normalmente a gente tem ONGs trabalhando. Então, elas são sociedades sem fins lucrativos. O que é isso? Ela pode gerar receita, mas essa receita ela não pode ser lucro, ela não tem uma distribuição de dividendos entre as pessoas que trabalham lá. Então, eles não podem lucrar com aquela atividade que eles produzem. Então, elas vão atuar em questões sociais, abrigos, crianças, idosos, em defesa dos direitos civis, por exemplo, algum tipo de ONG que vai prestar, por exemplo, na área de direito, vai prestar esclarecimento sobre direitos civis, questão do consumidor, por exemplo, pessoas especializadas em direito do consumidor que vão prestar consultoria, vão entrar com ações para poder obter, também, claro, o meio ambiente. E essas sociedades, que são as ONGs, fazem parte do que a gente chama de terceiro setor. A gente tem, de acordo com a sociologia, o estudo da sociedade, a gente tem 3 setores na nossa sociedade. O primeiro setor é o setor governamental público, o segundo setor seria o setor privado, o terceiro setor seriam essas organizações privadas, que não são estatais, não são governamentais, mas que também não são ligadas a empresas, não são ligadas a empresas específicas que vão ter como objetivo lucro. Então, ela não tem objetivo lucro, mas sim assistência social. Então, o terceiro setor, como eu falei para vocês, ele vai atuar, o setor configura essa atuação pública não estatal. Então, ele atua com o público, com a sociedade de forma geral, mas não é estatizado. Então, ele é formado através de iniciativas privadas, pessoas que se voluntariam, e que não têm fins lucrativos e normalmente visam ajuda algum tipo de situação. Então, você tem aí, estatisticamente, você tem mais de 180 mil ONGs no Brasil só, cadastradas no Brasil. Então, ela tem altamente diversificadas instituições, na qual constituem-se organizações não governamentais, que são as ONGs, e fundações e institutos empresariais, associações comunitárias, aquelas associações de bairro, associações de várias pessoas, entidades assistenciais e filantrópicas, que têm, então, instituições que vão promover ajuda em alguma parte da sociedade, mas que não têm fins lucrativos para isso, como eu já falei para vocês. Então, as não empresariais, aquelas associações privadas que não visam um lucro, elas podem ter 2 formas de acordo com a legislação brasileira. Você tem as associações civis, que são associações em que as pessoas se organizam de acordo com um determinado ponto e que não têm fins lucrativos ou econômicos. Por exemplo, uma associação de bairro, por exemplo. Então, são pessoas jurídicas, Então, ela se coloca como pessoa jurídica de direito privado, não tem fins lucrativos, se tornam de pessoas em prol de um objetivo comum. Então, por exemplo, eu me organizo no meu bairro para poder melhorar as situações de vida do meu bairro e cobrar da prefeitura, por exemplo, melhores situações. E aí eu organizo através de uma associação que é jurídica para que eu consiga fazer isso. E quando a gente pensa nas fundações, e as ONGs entram nas fundações, a gente tem vários tipos de de acordo com a legislação, fala o que a gente pode considerar em relação às fundações. A minha imagem vai estar pegando um pouquinho do quadro aqui, eu não vou falar todos para vocês verem, não, mas só para vocês terem uma ideia sobre quais são os temas que as ONGs podem atuar. Então, a gente pode falar de assistência social, de cultura, defesa, conservação do patrimônio histórico, então está relacionado à cultura, pode atuar na área de educação, pode atuar na área de saúde, segurança alimentar, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, proteção e promoção do desenvolvimento sustentável. Tem ONGs que vão atuar na pesquisa na ciência, pesquisa científica, promoção de ética, cidadania e até mesmo atividades religiosas. Então, em questão de legislação, são os parágrafos que falam qual que é a diferença entre elas, certo? E aí, então, as ONGs, elas representam um compromisso social e, por essa razão, são movimentos de cidadania. Como essas ONGs, elas estão relacionadas a questões sociais, geralmente para melhorar a vida das pessoas, ou para tratar de algum assunto de interesse público,
elas são ONGs que promovem, sim, cidadania e consciência que o Estado somos todos nós e que por isso devemos ter responsabilidade com o nosso país e com o mundo. Então, as atividades, quando a gente fala nas organizações não governamentais, suas atividades sempre devem ser de interesse público. E é isso que configura uma organização não governamental. Elas são utilizadas para promover desenvolvimento nas mais variadas classes. Não, de novo, vou repetir, não pode ter fins lucrativos e tem que ser para o interesse público para trabalhar alguma questão social que seja importante. E qual que é a importância dessas ONGs na nossa sociedade? Imaginem, me fala aí. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer vídeos menores para não ficar tão complicado e depois vocês conseguirem se situar melhor na matéria, tá? Então, eu vou parar esse primeiro vídeo por aqui e aí vocês vão acessar a parte 2 em que eu vou falar das ONGs. Então, antes de eu fechar esse vídeo, eu quero que vocês pensem o seguinte, de acordo com o que a gente já entendeu, então, o que são ONGs, que são organizações privadas que não têm fundo lucrativo, que vão atuar numa parte social, qual que é a importância delas para a sociedade? Pensa aí, se puder até escreve um pouquinho para a gente poder continuar discutindo no próximo vídeo. Até daqui a pouco.